E se eu te dissesse que uma jovem estudante de antropologia desmaiou à beira de um rio na Amazônia e acordou nos braços de um índio que ninguém da tribo conhecia? Um homem que apareceu do nada e desaparecia na floresta sem deixar rastros. E o que aconteceu depois disso transformou para sempre sua visão do mundo e da vida. Será que existem mesmo protetores invisíveis nas florestas? Ou seria ele apenas um andarilho solitário guardando um segredo inconfessável? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol castigava impiedosamente a pequena embarcação que navegava pelo rio Tapajós. Laura secava o suor da testa com as costas da mão enquanto tentava fazer anotações em seu caderno já úmido pela umidade amazônica. Aos 25 anos, era a mais jovem pesquisadora da expedição universitária que adentrava aquela região para estudar plantas medicinais usadas por tribos locais. A canoa balançou quando o professor Marcelo, líder da expedição, levantou-se apontando para a margem do rio. Vamos parar ali para almoçar e descansar. O calor está infernal hoje. Laura suspirou aliviada. Sua cabeça latejava há horas, mas não queria demonstrar fraqueza diante dos colegas mais experientes. Enquanto o grupo montava uma pequena estrutura para o almoço, Laura pediu licença para caminhar um pouco pela margem. Não vá muito longe, alertou Marcelo, e leve água. Laura assentiu, mas sua garrafa estava quase vazia. Não queria incomodar ninguém por algo tão simples. Afastou-se lentamente, maravilhada com a vegetação densa que margeava o rio. As árvores centenárias pareciam guardiãs silenciosas de segredos ancestrais. O canto dos pássaros formava uma sinfonia natural que acalmava sua mente agitada. Sem perceber, já havia se afastado consideravelmente do grupo quando sentiu a primeira tontura. O mundo girou ao seu redor enquanto manchas escuras dançavam em sua visão. Insolação, pensou vagamente, tentando voltar. Mas suas pernas fraquejaram e Laura sentiu seu corpo tombar para a frente. A última coisa que viu foi o reflexo do sol nas águas do rio antes que tudo escurecesse. Não soube dizer quanto tempo ficou inconsciente. A primeira sensação foi de movimento, como se estivesse sendo carregada. Depois, o frescor de água sendo derramada suavemente em seus lábios ressecados. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, a visão que teve a deixou paralisada. Um homem a carregava nos braços com uma facilidade surpreendente. Sua pele bronzeada contrastava com pinturas tribais em vermelho e preto que decoravam seu peito e rosto. Os cabelos negros e lisos caíam até os ombros. Mas foram seus olhos que a capturaram, de um castanho tão profundo que pareciam conter a sabedoria de séculos. Quem é você? Laura murmurou, a voz fraca. O homem apenas sorriu, continuando a caminhar por uma trilha que ela não reconhecia. Descanse, ele respondeu em português claro, embora com um sotaque peculiar. Você está segura agora. Laura queria protestar, dizer que precisava voltar para seu grupo, mas o cansaço era mais forte. Adormeceu novamente nos braços daquele estranho, embalada pelo ritmo constante de seus passos. Quando acordou pela segunda vez, estava deitada em uma esteira dentro de uma oca. O cheiro de ervas e fumaça preenchia o ambiente. Uma senhora idosa com o rosto marcado por pinturas tribais aplicava uma pasta esverdeada em sua testa. Onde estou? Laura perguntou, tentando se sentar. A idosa sorriu. Aldeia Yanomami. Você febre alta. Cauê trazer você. Cauê. Laura repetiu o nome, confusa. Homem que encontrou você na floresta. Ele trazer você para nós cuidar. Nesse momento, a porta da oca se abriu e o professor Marcelo entrou, o rosto marcado pelo alívio e preocupação. Laura. Graças a Deus. Estamos te procurando há 2 dias. 2 dias. Laura sentou-se assustada, ignorando a tontura. Como assim 2 dias? Marcelo explicou que quando ela não retornou, iniciaram buscas pela margem do rio.
No dia seguinte, encontraram moradores locais que mencionaram uma aldeia próxima. Quando chegaram lá, descobriram que uma jovem branca havia sido trazida desacordada. Se não fosse por esse índio que te encontrou, não sei o que teria acontecido, disse Marcelo. A desidratação estava grave. O cacique disse que você teve sorte. Naquela noite, sentindo-se um pouco melhor, Laura sentou-se ao redor da fogueira central da aldeia. Queria agradecer ao homem que a salvara, mas não o via em lugar algum. Quando perguntou por Cauê a uma das mulheres que servia a comida, recebeu um olhar confuso. Cauê. Não conhecer nenhum Cauê aqui. Laura insistiu, descrevendo o homem que a carregara. A mulher negou com a cabeça. Nenhum homem assim na aldeia. Intrigada, Laura aproximou-se do cacique, um senhor de idade avançada que a receberá com gentileza. O homem que me trouxe, Cauê, gostaria de agradecê-lo. O ancião a estudou por um longo momento antes de responder. Nome que você fala não é de nossa aldeia. Homem que trouxe você não é daqui. Mas a senhora que cuidou de mim disse que ele me trouxe. O cacique assentiu. Sim. Apareceu na borda da aldeia carregando você. Deixou você conosco e partiu para a floresta. Um arrepio percorreu a espinha de Laura. E ninguém o conhecia? Alguns viram ele antes. Caminhando sozinho na floresta. Aparece e desaparece como espírito. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. A febre havia cedido, mas sua mente fervilhava de perguntas. Quem era aquele homem misterioso? Por que havia se arriscado para salvá-la e depois desaparecido sem deixar rastros? Na manhã seguinte, Marcelo informou que partiriam ao meio-dia. A expedição já estava atrasada, e Laura, embora ainda fraca, estava fora de perigo. Ela concordou, mas algo dentro dela resistia à ideia de ir embora sem descobrir mais sobre seu salvador. Aproveitando que todos estavam ocupados preparando a partida, Laura escapuliu para a borda da aldeia. Não tinha um plano específico, apenas um impulso inexplicável de olhar uma última vez para a floresta que escondia tantos mistérios. Foi quando o viu novamente. Cauê estava parado entre duas árvores, observando-a silenciosamente. Não usava mais as pinturas tribais, apenas uma calça simples de algodão e um colar de sementes no pescoço. Laura sentiu o coração disparar. Sem pensar duas vezes, caminhou em sua direção. Esperei que você voltasse, ela disse quando se aproximou. Queria agradecer por ter salvado minha vida. Ele a observou com aqueles olhos profundos. Não precisava agradecer. Quem é você? Laura perguntou diretamente. Ninguém na aldeia te conhece. Um sorriso enigmático surgiu em seus lábios. Conheço a floresta. A floresta me conhece. É o suficiente. Você não é daqui, não é? Da maneira como fala português. Caminho por muitos lugares, ele respondeu, dando um passo para mais perto. Aprendo muitas línguas. Havia algo hipnótico em sua presença, algo que fazia Laura querer saber mais, entender mais. Por que me ajudou? A floresta me guiou até você, respondeu simplesmente. Não poderia deixar que morresse. O som de vozes chamando por Laura quebrou o momento. Marcelo e dois guias locais a procuravam. Quando ela se virou para explicar que estava bem, Cauê havia desaparecido entre as árvores. A viagem de volta foi tensa. Laura não conseguia tirar o homem misterioso da cabeça, e o professor Marcelo notou sua distração. Ainda abalada pelo que aconteceu, perguntou com preocupação. Só pensando nesse homem que me salvou, admitiu Laura. É estranho que ninguém o conheça. Marcelo deu de ombros. Provavelmente um andarilho. Existem pessoas que vivem entre tribos, sem pertencer a nenhuma. Sorte sua que ele te encontrou. Mas Laura sabia que havia mais nessa história. A maneira como Cauê aparecia e desaparecia, como falava, como olhava, tudo sugeria um mistério mais profundo.
2 semanas depois, já de volta a Manaus, Laura tomou uma decisão impulsiva. Em vez de retornar a São Paulo com o resto da equipe, pediu licença para ficar mais um mês na região. Alegou que queria aprofundar sua pesquisa sobre plantas medicinais, mas a verdade era que não conseguia abandonar o mistério de Cauê. Alugou um pequeno quarto numa pousada simples às margens do rio e começou a perguntar aos moradores locais sobre histórias de homens solitários que viviam na floresta. As respostas variavam de risos incrédulos a olhares desconfiados, até que um senhor idoso, pescador de profissão, mencionou algo que gelou seu sangue. A senhora fala do guardião, disse ele, mastigando o tabaco. Aparece para pessoas perdidas na floresta. Alguns dizem que é espírito protetor, outros que é homem amaldiçoado a vagar para sempre. E tem nome? Cauê. O velho pescador ergueu as sobrancelhas. Alguns chamam assim. Outros nomes também. Mas se a senhora o viu, teve sorte. Ou talvez não. Ele riu de forma enigmática. O que quer dizer? Quem vê o guardião uma vez, sempre quer voltar à floresta. Como chamado que não se pode ignorar. Laura percebeu que era exatamente o que sentia, um chamado irresistível. Nos dias seguintes, contratou um guia local para levá-la de volta à região onde havia se perdido. O homem relutou, mas o dinheiro acabou sendo mais persuasivo que suas superstições. No terceiro dia de busca, enquanto caminhavam pela margem do rio, o guia subitamente parou. Não vou mais longe, declarou, apontando para uma formação de nuvens escuras. Tempestade vindo. Perigoso aqui. Podemos esperar passar, Laura argumentou. Não. Volto para o barco. Senhora vem ou fica? Contra todo bom senso, Laura decidiu ficar. Prometeu ao guia que apenas exploraria mais um pouco e voltaria antes que a chuva começasse. O homem partiu relutante, e ela se viu sozinha novamente naquele cenário imenso e selvagem. A primeira gota de chuva caiu quando Laura encontrou o exato local onde havia desmaiado semanas antes. Reconheceu uma árvore peculiar, retorcida como uma escultura natural. A chuva intensificou-se rapidamente, transformando-se numa cortina de água que reduzia a visibilidade a poucos metros. Laura correu para se abrigar sob uma árvore frondosa, mas já estava encharcada. O medo começou a se insinuar quando percebeu que havia cometido o mesmo erro novamente, subestimar a natureza amazônica. Foi então que uma mão tocou seu ombro. Laura girou, sobressaltada, para encontrar Cauê parado atrás dela, a chuva escorrendo por seu rosto sereno. Você voltou, ele disse, não como uma pergunta, mas como se já soubesse que ela retornaria. Precisava te encontrar, Laura respondeu, a voz quase inaudível sob o barulho da chuva. Quem é você, realmente? Em vez de responder, ele tomou sua mão. Venha. Conheço um lugar seguro. Deixando-se guiar, Laura acompanhou Cauê por uma trilha quase invisível que serpenteava a floresta adentro. Caminharam por quase 1 hora, a chuva diminuindo gradualmente até cessar. Quando chegaram a uma pequena clareira, Laura deparou-se com uma cabana simples, construída entre 2 árvores enormes, quase camuflada na vegetação. Meu lar, ele disse simplesmente, convidando-a a entrar. O interior era surpreendentemente aconchegante. Uma rede pendurada num canto, utensílios de madeira e cerâmica cuidadosamente organizados, cestos trançados com ervas secas pendurados no teto. Mas o que mais chamou a atenção de Laura foi uma pequena estante improvisada com livros, alguns novos, outros visivelmente antigos e desgastados. Você lê? A pergunta soou tola assim que saiu de sua boca, mas a surpresa era genuína. Cauê sorriu. Muitas línguas. Português, inglês, espanhol e línguas que você não conhece. Laura aproximou-se da estante, notando títulos sobre botânica, antropologia e filosofia. Quem é você, Cauê? Por favor, preciso saber. Ele suspirou, acendendo um pequeno fogo no centro da cabana. Sente-se. A história é longa. Durante as horas seguintes, enquanto a noite caía sobre a floresta,
Cauê revelou sua história. Nascido em uma aldeia Yanomami há quase 40 anos, fora escolhido ainda criança por um xamã que vira nele um dom especial, a capacidade de conectar-se com os espíritos da floresta. Aos 12 anos, foi enviado para viver com missionários para aprender o português e compreender o mundo dos brancos. Os missionários me ensinaram a ler, a escrever. Me batizaram com um nome cristão que nunca usei. Mas também vi a destruição que traziam, não com armas, mas com ideias que corroíam nossa cultura por dentro. Aos 18 anos, Cauê fugiu da missão e retornou à sua aldeia, apenas para descobrir que havia sido devastada por uma epidemia. Os poucos sobreviventes haviam se dispersado, juntando-se a outras comunidades. Fiquei sem lugar. Nem no mundo dos brancos, nem no mundo dos meus ancestrais. Decidiu então viver sozinho na floresta, usando seu conhecimento de ambos os mundos para sobreviver. Com o tempo, começou a ajudar pessoas perdidas, indígenas, ribeirinhos, e ocasionalmente, pesquisadores ou turistas como Laura. As pessoas começaram a criar histórias. Dizem que sou espírito, que sou imortal. Ele riu suavemente. Sou apenas homem que escolheu viver entre mundos. Laura observava fascinada enquanto ele falava. A luz do fogo dançava em seu rosto, iluminando traços que combinavam força e gentileza. Por que vive sozinho? Nunca pensou em voltar para alguma aldeia? Ou mesmo viver na cidade? Cauê ficou em silêncio por um momento. Tentei, muitas vezes. Mas carrego algo que assusta as pessoas. O quê? Conhecimento. Vejo além do que mostram. Na aldeia, questionava tradições que não faziam sentido. Na cidade, via injustiças que ninguém queria enxergar. Pessoas não gostam de quem vê demais. A noite avançou enquanto conversavam. Laura contou sobre sua vida em São Paulo, seus estudos, seu fascínio pela Amazônia que a trouxera até ali. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente ouvida. Quando o sono finalmente a venceu, Cauê ofereceu sua rede. Descanse. Amanhã te levo de volta. E você? Dormirei no chão. Estou acostumado. Na manhã seguinte, Laura acordou com o canto dos pássaros. Cauê já estava de pé, preparando um chá de ervas. Seu guia deve estar preocupado, ele disse, oferecendo-lhe uma cuia com a bebida quente. Laura assentiu, embora uma parte dela desejasse ficar mais tempo naquele lugar fora do tempo. Vou precisar que me mostre o caminho de volta. Eles caminharam lado a lado pela floresta, o silêncio entre eles confortável, como se conhecessem há anos. Quando chegaram à margem do rio, viram o barco do guia ancorado à distância. O homem havia passado a noite esperando, provavelmente temendo o pior. Antes que Laura pudesse chamar o guia, Cauê segurou sua mão. Você vai embora agora. Voltar para a sua vida. Não era uma pergunta, mas Laura sentiu a necessidade de explicar. Tenho obrigações, meu trabalho, minha pesquisa. Entendo, ele disse simplesmente. Mas posso voltar, Laura acrescentou rapidamente. Visitar você. Talvez até ficar mais tempo. Cauê sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. A floresta sempre estará aqui. Eu sempre estarei aqui. Impulsivamente, Laura se aproximou e o beijou. Foi um beijo breve, mas carregado de uma emoção que ela não conseguia nomear. Quando se afastou, viu surpresa nos olhos dele, seguida por um brilho que a aqueceu por dentro. Vou voltar, ela prometeu. Espere por mim. Cauê assentiu, e Laura correu para a margem, acenando para o guia que já havia avistado. Quando se virou para olhar uma última vez, Cauê havia desaparecido entre as árvores. 3 meses se passaram. Laura retornou a São Paulo, concluiu sua pesquisa, entregou relatórios. Mas seus pensamentos permaneciam na Amazônia, com o homem misterioso que vivia entre dois mundos. Finalmente, não conseguindo mais resistir ao chamado, ela organizou uma nova viagem. Desta vez, foi sozinha.
Contratou o mesmo guia, que a reconheceu imediatamente. A moça que passou a noite na floresta, ele disse com um misto de respeito e desconfiança. Preciso voltar ao mesmo lugar, Laura explicou. E desta vez, ficarei mais tempo. O guia hesitou. Mulher sozinha na floresta, perigoso. Não estarei sozinha, Laura respondeu, com uma certeza que surpreendeu até a ela mesma. Quando chegaram à margem do rio, o guia a deixou com relutância, após ela insistir que voltasse para buscá-la apenas em uma semana. Laura sentou-se à beira d'água, esperando. Horas se passaram sem sinal de Cauê. A ansiedade começou a crescer e se ele tivesse partido? E se as histórias sobre ele ser um espírito fossem verdadeiras, e ele houvesse desaparecido para sempre? Quando o sol começou a se pôr, Laura tomou uma decisão arriscada. Tentaria encontrar sozinha a cabana na clareira. Lembrava-se vagamente do caminho, embora na primeira vez estivesse chovendo e a visibilidade fosse péssima. Após uma hora caminhando, admitiu para si mesma que estava perdida. A floresta parecia completamente diferente, e a luz diminuía rapidamente. O medo começou a se insinuar, junto com a percepção de sua própria imprudência. Foi quando ouviu um galho quebrando atrás de si. Laura girou, esperando, desejando, ver Cauê. Mas era um homem diferente, mais velho, com roupas de caçador e um rifle nas mãos. Seu rosto endurecido mostrou surpresa ao vê-la. O que uma mulher branca faz sozinha na floresta? Perguntou em português rude. Laura deu um passo para trás, instintivamente. Estou procurando alguém. Um amigo que vive por aqui. O homem riu, um som sem humor. A ninguém vive por aqui. Só bichos e espíritos. Seu nome é Cauê, Laura insistiu. Vive numa cabana numa clareira. A mudança na expressão do homem foi imediata. Seus olhos se arregalaram, e ele apertou o rifle com mais força. A moça fala do solitário. Não é bom procurá-lo. Você o conhece? Todos conhecem as histórias. Homem que não é homem. Protege a floresta contra caçadores. Ele a examinou com suspeita. Por que o procura? Ele me salvou uma vez. Somos, amigos. O caçador balançou a cabeça, incrédulo. Se é amiga dele, deve saber que está em perigo. Por quê? Homens vieram da cidade. Dizem que ele atacou madeireiros. Estão caçando ele agora. Um calafrio percorreu a espinha de Laura. Onde? Onde estão procurando? O caçador apontou para o leste. Perto do Rio Grande. Ouvi tiros mais cedo. Sem pensar duas vezes, Laura correu na direção indicada. Ouviu o caçador gritar algo atrás dela, mas não parou. Seu coração batia descompassado no peito, movido pelo medo de que algo terrível pudesse ter acontecido a Cauê. A escuridão tornava a corrida perigosa. 2 vezes ela tropeçou em raízes, na segunda caindo pesadamente no chão. Mas levantou-se e continuou, guiada apenas pela urgência de encontrá-lo. Quando finalmente alcançou a margem do Rio Grande, a um tributário muito mais largo que o igarapé onde havia estado antes, a cena que encontrou congelou seu sangue. 3 homens cercavam uma figura ajoelhada na margem. Mesmo na penumbra, Laura reconheceu Cauê. Sangue escorria de um ferimento em seu ombro, e seu rosto estava contorcido de dor. Desta vez não escapa, índio maldito, disse um dos homens, levantando o que parecia ser um pedaço de madeira. Ninguém sabota nosso equipamento e sai impune. Laura não pensou. Agiu por puro instinto. Parem, gritou, correndo em direção ao grupo. Os homens se viraram, surpresos pela aparição súbita de uma mulher branca no meio da floresta. Cauê aproveitou a distração para se mover, mesmo ferido, derrubando um dos agressores com uma rasteira precisa. Laura, não, ele gritou, vendo-a se aproximar. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Um dos homens avançou para agarrá-la. Cauê, apesar do ferimento,
lançou-se para protegê-la. Houve uma luta confusa, gritos, o som de algo pesado caindo na água. Quando Laura conseguiu entender o que acontecia, viu Cauê e um dos homens lutando na correnteza do rio. O terceiro homem jazia inconsciente na margem, enquanto o outro assistia à luta, paralisado. Cauê! Laura gritou, correndo para a beira do rio. A correnteza era forte, arrastando os dois homens rapidamente. Por um momento, ela viu Cauê conseguir se agarrar a um galho submerso, mas o madeireiro o puxava para baixo, em pânico. Sem hesitar, Laura jogou-se na água. Era uma excelente nadadora, graças aos anos de treinamento em São Paulo. Com braçadas fortes, alcançou os dois homens que lutavam contra a correnteza. Segure minha mão, gritou para Cauê, estendendo o braço. Seus dedos se tocaram, mas o madeireiro, em desespero, agarrou-se a Cauê, puxando-o para baixo. Laura viu o momento exato em que a cabeça de Cauê bateu em uma rocha submersa. Seu corpo ficou momentaneamente inerte antes de ser arrastado pela correnteza. O que se seguiu foi um borrão de adrenalina e desespero. Laura conseguiu alcançar Cauê, agora inconsciente, e com esforço sobre-humano, arrastá-lo para a margem. O madeireiro havia desaparecido na correnteza. Deitando-o na areia, Laura verificou sua respiração. Estava fraca, mas presente. O ferimento no ombro sangrava, e um novo corte em sua cabeça parecia grave. Por favor, não morra, ela sussurrou, lágrimas se misturando à água do rio que escorria de seu rosto. Por favor. Como se respondesse à sua súplica, Cauê tossiu, expelindo água. Seus olhos se abriram lentamente, focando-se em Laura. Você, voltou, ele murmurou, a voz quase inaudível. Prometi que voltaria, ela respondeu, segurando sua mão com força. Nos dias que se seguiram, Laura cuidou de Cauê em sua cabana na clareira. Usou seus conhecimentos limitados de primeiros socorros e as ervas medicinais que ele mesmo indicava, ainda fraco, para tratar seus ferimentos. O corte na cabeça havia sido mais grave, deixando-o febril por 2 noites. Durante esse tempo, enquanto velava seu sono inquieto, Laura tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Quando Cauê finalmente recuperou a consciência plena, no terceiro dia, encontrou Laura sentada ao lado de sua rede, organizando plantas medicinais. Quanto tempo, ele perguntou, tentando se sentar. 3 dias, Laura respondeu, gentilmente impedindo-o de se levantar. Precisa descansar mais. Cauê observou a cabana, notando pequenas mudanças, coisas organizadas de forma diferente, uma nova esteira no chão, uma panela com algo cozinhando no fogo. Você ficou aqui todo esse tempo, ele disse, não como pergunta, mas com espanto. Laura assentiu. E vou ficar mais. Sua vida é na cidade. Minha vida está onde escolho que esteja, ela respondeu com firmeza. E escolho ficar aqui. Com você. Cauê a fitou longamente, seus olhos refletindo uma mistura de emoções, incredulidade, esperança, e algo mais profundo que fez o coração de Laura acelerar. A floresta não é lugar fácil para quem não nasceu nela, ele advertiu. Então me ensine, Laura desafiou. Ensine-me a floresta como eu posso te ensinar sobre o mundo lá fora. Podemos viver entre os 2 mundos. Juntos. Um sorriso lento se formou no rosto de Cauê, iluminando seus olhos de uma forma que Laura nunca havia visto antes. Juntos, ele repetiu, como se testasse como a palavra soava. Naquela noite, sob o céu estrelado visível através de uma abertura no teto da cabana, Cauê contou a Laura uma antiga lenda Yanomami sobre um espírito da floresta que assumiu forma humana para proteger aqueles que se perdiam, e como esse espírito finalmente encontrou paz quando uma mulher de outro mundo reconheceu sua humanidade. Meu povo acredita que cada pessoa tem um destino traçado pelos espíritos, ele disse, sua mão entrelaçada com a dela. Talvez o meu fosse te encontrar. E o meu fosse me perder para te achar, Laura completou. Muitos anos depois, histórias começaram a circular entre os ribeirinhos e viajantes sobre um casal misterioso que vivia na floresta, um índio sábio e uma mulher branca que conhecia o poder das plantas.
Diziam que apareciam para ajudar viajantes perdidos, curavam doenças que médicos da cidade não conseguiam tratar, e protegiam a floresta contra aqueles que queriam destruí-la. Alguns afirmavam que eram apenas humanos, enquanto outros insistiam que eram espíritos guardiões. Mas todos concordavam em uma coisa: onde quer que estivessem, a floresta florescia em harmonia perfeita, como se a união daqueles dois mundos tão diferentes houvesse finalmente revelado o segredo para a verdadeira preservação da Amazônia.